Uma das palestras mais concorridas do simpósio DSM de confinamento foi a da Lígia Pimentel, da Agrifato. Ela fez uma análise completa do mercado pecuário no Brasil e deixou dicas valiosas. Preste atenção em uma das frases dela. Antes de pensar no preço da arroba, é essencial conhecer o desembolso. E aí, vamos ouvir a especialista que foi entrevistada durante o evento pelo Cairo Rodrigues. Bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Parabéns primeiramente aí pela sua apresentação. Como você fez uma apresentação bem longa, com muita informação, o que a gente pode resumir para quem está nos assistindo aqui no programa Noticiário Tortuga, que é de maior valor aí para o confinador hoje? A gente resumindo, de maneira resumida, a gente pode dizer que o confinador ele tem que estar muito atento ao desembolso, muito mais importante do que o preço de venda. Muitas vezes a gente vê pessoas aí que se vangloriam, de terem vendido no preço mais alto do ano, mas como é que está o desembolso desse produtor? Será que ele está desembolsando pouco e aferindo uma margem muito grande? Então o foco tem que estar na margem, A gente precisa copiar o modelo da indústria, que é reduzir ao máximo possível o custo da unidade produzida, que a partir daí fica mais fácil a gente tentar pagar a conta. O segundo ponto estamos entrando numa fase mais desafiadora, para o boi gordo principalmente, que é a fase de baixa do ciclo pecuário. Mas a gente precisa pensar agora como investidor, Então a fase de baixa do boi gordo, ela traz consigo uma característica para a reposição, que é a baixa da reposição também. Então se a gente conseguir repor em maior escala durante um período de perda de valor aí, ou de ganho para a relação de troca, a gente vai ter uma grande vantagem competitiva, aumentar a produtividade com um desembolso menor, e esse é sempre o objetivo. Então basicamente foi isso aí que a gente falou. Falando em mercado, o travamento de preço é a vantagem para o produtor? Com certeza, a gente precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, se você focar no travamento de preços em 2020, ele não foi tão vantajoso que o preço do boi subiu muito. Então a gente travou, o preço subiu e aí o produtor fica com aquela sensação de quem está chupando o dedo, Mas a gente tem ferramentas diferentes, para épocas diferentes, situações diferentes, e cada uma tem que ser considerada ano a ano de maneira diferente. Então, por exemplo, em um ano de altas muito exuberantes, a gente não vai usar contratos futuros, A gente pode até não travar, a gente pode ficar mais preocupado com a trava do boi magro. Então, tem diferentes técnicas para diferentes situações, então precisa dominar a ferramenta antes de usar para não se frustrar. Então, é uma grande ferramenta sim, mas como tudo nessa vida, vem permeada de vantagens e desvantagens também. A gente precisa saber todas para ponderar o que é melhor naquele momento específico da empresa rural. Quando a gente fala em diminuir custo de produção, você falou aí sobre, principalmente, valorizar o animal individualmente dentro da fazenda. Qual que é a fórmula aí para esse aumento produtivo que você trouxe aqui para quem estava nos assistindo? Se a gente fizer um casamento com o que você citou, que é o custo de produção, a gente não pode pensar em derrubar custo de produção economizando na sanidade, por exemplo, nem economizando muito na nutrição, A não ser que faça sentido dentro do ponto de vista de eficiência. A melhor maneira é a gente diluir custos fixos, é assim que a gente reduz desembolso. Só diluindo custos fixos para ter um desembolso menor, E pensando nesse sentido, a gente precisa pensar em eficiência, produzir mais numa mesma área para poder diluir esses custos. Só que esse aumento de produtividade ele tem que vir dentro de um processo, Um processo de aumento produtivo. Tem que levar em conta alguns fatores estratégicos para a gente não lotar a fazenda e quebrar a fazenda, não lotar a fazenda sem que ela esteja preparada para isso. Então, tem todo um processo, a gente discutiu esse processo e é para isso que a gente está aqui. Aproveitando aqui sua participação, o que o pecuarista pode esperar aí para esse segundo semestre de 2022? Olha, apesar da gente ter falado que é fase de baixa de ciclo, e isso considera que o boi deve variar abaixo da inflação, ele ainda respeita a sazonalidade, ou seja, nada cai de uma vez só, nem sobe de uma vez só. Então a gente está projetando, primeiro, sazonalidade vigente, segundo semestre de preços mais altos do que o primeiro, e principalmente a gente tem uma recuperação econômica em franca expansão, está acontecendo, a gente está vendo repetidas revisões, projeção de PIB, de desemprego, de déficit fiscal, de inflação principalmente, inflação que já veio com revisões de até 7%, ou seja, caindo bastante, recuperando aí o que a gente perdeu. Isso é muito bom do ponto de vista de consumo de carne bovina, competitividade da carne bovina perante aí seus pares, que acaba perdendo muito quando o desemprego é alto, então isso é muito positivo. E fora isso, a gente vai ter campanha eleitoral.
Campanha eleitoral sempre distribui, aumenta a disponibilidade monetária, que faz o pessoal fazer um churrasquinho a mais ou outro, né? E muito possivelmente vai influenciar um pouquinho mais o consumo de carne bovina no Brasil, reforçando essa ideia de que o segundo semestre vai ter preços mais altos do que o primeiro. Excelente. Lígia, obrigado mais uma vez aqui por todas as informações aqui para o programa. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.